Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que, você sabe, representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai discutir notícias que podem afetar um dos principais programas de transferência de tecnologia do Brasil e, por consequência, a Embraer. A aeronáutica confirmou informações de que estuda a aquisição de aviões de caça usados norte-americanos F-16 para uma espécie de tampão até que todas as unidades do Gripen possam ter sido concluídas e entregues. Detalhe é que o Brasil é co-desenvolvedor e produtor do avião, um único país na América Latina que é capaz de produzir um avião de caça. Saiba neste programa as implicações deste estudo e possivelmente da compra, caso ela realmente aconteça. Antes, porém, a gente vai mostrar para vocês o que nós conseguimos colher com a Agência Espacial Brasileira sobre o adiamento do teste em banco com o motor foguete S-50. Você que nos acompanha sabe, o Brasil Consciência trouxe na última semana em primeira mão a informação de que a aeronáutica adiou o segundo teste com o motor foguete S-50 para o primeiro semestre de 2025. Nós fomos atrás da Agência Espacial Brasileira solicitando uma entrevista ou algum esclarecimento e eles nos enviaram a seguinte nota. Acompanhem. Segundo a EB, estava previsto para junho de 2022 a realização do segundo tiro em banco do motor S-50, finalizando o processo de testes em solo. O marco permitiria que o motor subsequente fosse testado em voo pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço, IAE. Contudo, a Avibras, empresa contratada para fornecer os motores S-50 ao IAE, declarou recuperação judicial em março de 2022. Este fato impactou significativamente o programa do projeto, resultando em um atraso estimado em 36 meses na entrega dos motores contratados. Assim que a Avibras retomar as suas atividades fabris, será necessário um mês para a entrega do motor ao IAE. A partir daí, o IAE levará 80 dias úteis, aproximadamente 4 meses, para realizar a gammagrafia, instrumentação, integração e testes até o segundo tiro em banco. Em virtude da atual situação da empresa e das indefinições quanto ao término da greve geral, é prudente considerar que esse segundo teste está previsto para ocorrer em 2025. Ok, essas foram as informações prestadas pela Agência Espacial Brasileira, mas a gente não tem como não lembrar que há 3 meses o responsável pelo setor de lançamentos da AEB nos deu uma entrevista na qual ele garantiu o lançamento, o teste, melhor dizendo, com o S-50 ainda neste mês de junho de 2024. Na mesma entrevista, o representante da agência também falou sobre a questão da Avibras, mas na oportunidade ele não nos deu nenhuma informação com relação a este atraso ou indicou que o teste poderia ser suspenso por conta dele. Reveja. Por que dessa vez esse cronograma deve ser levado a sério, Fábio? Primeiramente, é importante lembrar que é um processo interativo, é um processo dinâmico e é flexível sempre. Então, sempre que é possível, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, junto com a AEB, a Avibras e todos aqueles envolvidos, a DLR também, nós estamos sempre trabalhando e atualizando o cronograma, né? Esse último cronograma a gente recebeu agora em janeiro, e com a excelente notícia que o carregamento foi feito e que agora precisa ser levado à usina Coronel Abner, né? Então, quando a gente coloca aquelas datas, é importante lembrar o seguinte: com o passar do tempo, a equipe do IAE e as outras demais equipes dos envolvidos estão cada vez mais experientes. Então, um cronograma que lá no passado colocava uma data prevista, no passar do tempo a gente vai vendo a complexidade do processo, vamos vendo também as necessidades de mais atividades que não anteriormente estavam previstas, gargalos
Então, com o passar do tempo, a gente já vai prevendo melhor e vai mitigando os riscos. Então, a tendência é que a gente vai sempre convergindo melhor para as datas, né? Então, o que eu posso dizer é que as datas de janeiro ainda estão valendo, que foi divulgado em janeiro, né? Previsto para o teste em banco agora em junho. Preocupa a Agência Espacial Brasileira a situação de recuperação judicial da Vibraz e a greve dos trabalhadores? Existe alguma coisa no radar para manter o cronograma, apesar dos problemas que a fornecedora está passando? O principal risco do projeto VLM é a situação da Vibraz. E isso é discutido sempre nas reuniões, formas de mitigar esse risco. Embora a recuperação judicial foi homologada, ainda essas questões de greve, essas questões que limitam a quantidade de trabalhadores dentro da fábrica. Existem estratégias que são possíveis de ser feitas, no entanto, a necessidade de mais recurso financeiro, por exemplo, uma possibilidade de fazer esses carregamentos na própria UCA. Já estamos conversando com o Ministério da Defesa, o Ministério da Ciência e Tecnologia, para possíveis atuações governamentais, buscando revitalização de UCA ou buscando também contratação em outras empresas. Mas, assim, a Vibraz hoje, com o parque industrial que tem, por enquanto ainda é a que tem maior competência para fazer esse carregamento. Então, por isso que se torna uma situação bem preocupante. Mas, como houve o carregamento agora, no final do ano, a gente está esperançoso e o IAE está sempre presente na empresa, está sempre trabalhando, está trazendo resultados positivos. Mas respondendo a sua pergunta, sim, a gente leva isso em consideração, busca já formas atuando como governo. Temos também, como eu citei anteriormente, o CDPEB. Nós discutimos também a situação de uso do polibutadieno, que é o principal componente de propelente sólido, né? Então, o governo também está indo atrás de propostas e de forma de garantir que o VLM siga em frente. Infelizmente, para o Programa Espacial Brasileiro e por aqueles que torcem por seus resultados, essa não foi a primeira vez que nós recebemos a notícia de um novo adiamento no projeto do VLM. Essa é a família de veículos de acesso ao espaço que o Instituto de Aeronáutica e Espaço desenvolveu ao longo da sua história, e nós pretendemos, no futuro muito próximo, colocar mais dois aqui, né? O VS-50, nós pretendemos fazer o voo inaugural em 2019, e o VLM, que é o veículo lançador de microsatélites, em 2021. Hoje, no S50, nós estamos, na verdade, fazendo uma contratação do desenvolvimento do S50 com vários componentes e carregado já na indústria. Hoje nós estamos trabalhando com uma parceria muito grande com a empresa Vibraz. Então tem o desenvolvimento cuja responsabilidade é do IAE e a produção passa a ser da empresa. Nós temos agora 2 ensaios de tiro em banco, que no momento que a gente tiver êxito, já no primeiro ensaio de tiro em banco, a gente passa a poder olhar para o S50 como um motor foguete. Então a gente muda de status. A gente volta a ter uma condição onde nós já temos não só um envelope motor, mas sim um motor foguete. E isso aí vai permitir que a gente dê continuidade para que em 2021 a gente possa lançar o VS-50 aí, atendendo não só o Brasil, mas também, vamos dizer, uma condição do alemão ali, que tem um lançamento previsto para ele também. O primeiro ensaio de tiro em banco do motor foguete S-50 aconteceu nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, na área operacional da usina Coronel Abner, no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, em São José dos Campos, São Paulo. O S-50 é o maior motor foguete já fabricado no Brasil, com 12 toneladas de propelente sólido e com tecnologias inovadoras para o Programa Espacial Brasileiro, como o uso de fibra de carbono para a produção do envelope motor, o que o torna mais leve e eficiente. O sucesso desse ensaio é fundamental para que o Brasil possa avançar nas fases finais de desenvolvimento do motor S-50, que permitirá ao país novas capacidades em termos de produção de veículos suborbitais e lançadores de microsatélites.
O ensaio do primeiro teste de queima em ponto fixo deste motor é resultado de um trabalho tecnicamente complexo e desafiador, que conta com o profissionalismo de técnicos e engenheiros do IAE e da empresa contratada. Bom, o motor S50 ele é, digamos assim, o carro-chefe para esse novo veículo sendo desenvolvido no Brasil, tanto o VS50 quanto o VLM. Tivemos o primeiro ensaio dele de um sucesso muito grande e havia uma expectativa forte de que o segundo ensaio fosse feito 6 meses depois. Infelizmente, dificuldades aí com insumos acabou atrasando a produção desse segundo motor. Ele está previsto para ser entregue logo no início do segundo semestre. O IAE, que é a autoridade de projeto que está acompanhando toda a execução, tem nos informado que a expectativa é de que realmente seja entregue, e aí a campanha do teste, do segundo teste do motor, possa logo ser feita. Com isso, nós poderíamos, em havendo o pleno sucesso, nós poderíamos então já trabalhar com o desenvolvimento, a preparação do veículo VS50, que poderia voar um ano depois, ou seja, segundo semestre de 2024. Esse é o cronograma do momento. A pergunta que deve vir para o senhor agora, como presidente da AEB, é a continuidade desse projeto. Esse foguete lançador de satélite brasileiro vai acontecer em algum momento? Vai. Nós estamos empenhados em que isso aconteça, mesmo como uma homenagem àqueles que tanto trabalharam por isso. Então, por favor, marquem a data. Vai haver um lançamento preliminar. Em março de 2025, nós vamos lançar um foguete e nós vamos continuar lançando foguetes da base de Alcântara. Podem ter certeza disso. Nem a Agência Espacial Brasileira e nem o Instituto de Aeronáutica e Espaço divulgaram um novo cronograma para o VLM, mas, considerando os intervalos anteriores, o novo lançamento só seria possível a partir do primeiro semestre de 2026. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, você confere a análise de 2 especialistas consultados pelo Brasil Consciência sobre as implicações do possível acordo em que o Brasil adquiria jatos usados F-16 da Lockheed Martin. É um instante só, não saia daí. Muito bem, há pouco mais de 5 anos a gente começou um programa Brasil Consciência como esse com o Dr. Marcos Barbieri, professor especialista da Unicamp, economista, especialista na área de defesa, equipamentos bélicos, indústria aeroespacial, para falar sobre o negócio da compra, o programa FX2, a compra dos caças Gripen brasileiros. Naquela oportunidade, você que nos assistiu, se não assistiu ainda, o link daquele programa está aqui embaixo para você poder rever. Teve um detalhamento de todo o programa e todas as vantagens que o Brasil teria por assinar aquele acordo, incluindo transferência de tecnologia, um avião de classe mundial, que não é furtivo, não é de 5ª geração, mas está ali na 4 e 5, e ainda pagamento parcelado, além de produção nacional, até de modelo exclusivo. Passado esse tempo todo, o Brasil já tem nesse momento 7 unidades, mas nem tudo é perfeito no nosso país. A aeronáutica admitiu em uma nota que está avaliando a compra de caças, de 24 caças usados F-16, na esteira do que está acontecendo no mundo, todo mundo mandando o F-16 para a Ucrânia para substituir pelo F-35. Está sobrando caça desse da década de 70 por aí, e o Brasil estaria interessado em ter mais um caça-tampão, assim como já foram os F-5 e os Mirage. Vou pedir mais uma vez a experiência do professor Marcos Barbieri. E aí, professor, é um bom negócio a gente comprar esse avião baratinho, por um terço aí do valor dos Gripen nesse momento, para poder ter digamos assim, um respiro antes de fazer a substituição dos AMX e dos F-5? Faz sentido esse negócio? Boa tarde.
Primeiramente, obrigado aqui pelo convite, né? É uma oportunidade de estar com você e com todos aqui que nos assistem. Retomando aquele programa, né? Bem lembrado, já fazem 5 anos, o tempo passa bastante rápido, né? E é muito interessante o que vem ocorrendo, né? Algo que não se colocava, né, até recentemente, isto é, o Brasil, de alguma maneira, questionar o programa GRIP. O programa GRIP, só retomando rapidamente alguns pontos que nós vimos, né? É um programa de concorrência internacional, claro, comandado pela Força Aérea Brasileira, dentro de critérios técnicos e econômicos, principalmente critérios técnicos muito bem estabelecidos. A Força Aérea Brasileira, particularmente através da COPAC, que é o órgão responsável pela aquisição desses aeronaves de primeira linha, juntamente, inclusive, com técnicos aqui de São José dos Pinhais, particularmente Filho, né? Fizeram avaliações altamente criteriosas e o Brasil fez uma escolha técnica muito bem feita que focasse aqui. Muitos questionam, mas o avião não está pronto. A vantagem de isso é grande, que as empresas brasileiras entraram na etapa final do desenvolvimento do avião de caça Grippen. Eles puderam entrar na etapa final de desenvolvimento. Inclusive, a Força Aérea Brasileira demandar, dentro das suas requisições, por exemplo, um sistema aviônico diferente do sistema aviônico sueco. Um sistema aviônico muito mais sofisticado, feito por uma empresa, apesar de ser subsidiária de uma empresa estrangeira, mas uma parcela grande do desenvolvimento desse sistema aviônico foi feito no Brasil, a pedido do Brasil, de uma empresa diferente da que fornecia para a Suécia. Então, ela teve uma importância muito grande de capacitar, e agora nós avançamos vários e vários engenheiros técnicos das empresas brasileiras, da própria Força Aérea, tiveram dentro da Suécia, dentro da empresa da Suécia, procurando dentro de um processo de learn by doing, né? Você aprende fazendo, operando, operários de empresas brasileiras que foram trabalhar na empresa sueca, na Saab, na montagem, engenheiros que foram trabalhar na área de desenvolvimento, integração de sistemas. Um processo com mais de 300 pessoas brasileiros que estiveram lá na Suécia e que muitos ainda estão na Suécia, inclusive suecos também que vieram aqui. Quer dizer, um processo de transferência de tecnologia realmente efetivo, né? Que muito se fala em transferência de tecnologia, mas é um processo de transferência de tecnologia efetivo, a ponto de o Brasil montar uma linha de produção lá em Gavião Peixoto, dentro da unidade da Embraer, começar, agora que nós estamos começando a produzir um primeiro avião de caça altamente sofisticado dentro do Brasil, o principal, um dos mais sofisticados aviões de caça que nós temos no mercado mundial hoje. E na hora que nós estamos nesse processo, fez com a notícia que o Brasil quer, né? A Força Aérea está precisando de aviões, vão comprar aviões usados, né? Seja ele qual for, né? Mas particularmente no caso, uma aeronave que já está em fim de linha, né? Uma aeronave que Portugal está desativando, mas o Portugal saiu recentemente que eles estão desativando, vão desativar os F-16 e vão adquirir o F-35, assim como a Dinamarca fez, Noruega e tantos outros países ao redor do mundo têm feito. O Brasil, agora vamos comprar aviões usados, ultrapassados, para a nossa Força Aérea. Qual o problema disso? Qual o grande problema? O impacto disso dentro de um programa de desenvolvimento tecnológico, um programa muito bem sucedido de uma aeronave que tem um custo operacional baixíssimo, muito menor que o custo operacional do F-16, um custo operacional baixíssimo, muito mais sofisticada tecnologicamente, uma aeronave de ponta, uma aeronave que, tirando a questão furtiva, emparelha com os F-35, uma aeronave muito bem armada, muito bem equipada, com sensores, capacidade de operação em rede,
nós vamos substituir, nós vamos dar passos para trás. Qual seria o que... Você não está entendendo, mas qual a lógica disso? Não tem lógica, é uma antilógica. Você passa a comprometer no seu programa, qual que era o programa do Brasil? Que o projeto Gripen, a aeronave Gripen passaria a unificar todas as aeronaves de combate da Força Aérea. Eu iria substituir os antigos Mirage, os F-5 e os AMX por uma nova aeronave, por uma única nova aeronave, multimissão, o que isso faz com que eu reduza muito mais o custo de treinamento, o custo operacional, o custo de manutenção, e eu posso ter uma única aeronave que cumpra todas as tarefas, que é basicamente o padrão mundial. Basicamente é o padrão mundial que nós temos. Uma aeronave multifunção, sofisticada, e que possa cumprir as suas diferentes funções. Então, ao fazer isso, eu já estou comprometendo o processo de multifuncionalidade. Eu vou criar um custo altíssimo. Por que eu vou criar um custo? Ao se falar que eu estou fazendo economia, eu estou fazendo um custo. Qual o custo que eu tenho? Ao colocar uma nova aeronave, não estou nem falando do custo de aquisição, vamos imaginar que ela fosse doada. Não é o caso. O Brasil vai ter que comprar aeronave, o Brasil vai ter que modernizar essa aeronave para ela ficar minimamente operacional. Nós vamos ter que montar toda uma estrutura para operar a aeronave, para poder fazer a manutenção da aeronave, para poder fazer o treinamento dos pilotos em relação à aeronave. Não é algo que eu faço do dia para a noite. É algo que demora um tempo. Eu tenho um tempo para incorporar uma nova aeronave, uma nova doutrina, uma nova operacionalidade, treinar os pilotos, treinar os esquadrões, para que eu possa operar essa nave. Se eu tenho um custo, eu vou ter um custo diferente. Enquanto se eu tiver mais aeronaves Gripen, esse custo daí está praticamente, esse custo daqui já está diluído, esse custo já está colocado, o custo de treinamento, o custo de manutenção já está dado. Né? Então, eu passo aqui um custo, quer dizer, o barato que sai caro. Um barato que sai... Além do que eu vou ter uma aeronave que vai voar quanto tempo? 10 anos no máximo. Daqui 10 anos eu vou ter que substituir os F-16, vamos imaginar, por outra aeronave. Qual aeronave que eu vou substituir o F? Eu vou substituir por uma aeronave usada. Né? Enquanto o Brasil está saindo... Esse não é o padrão do Brasil, não é o padrão que busca a Força Aérea. Ah, mas alguém pode colocar. Mas o problema que o Brasil tem, nesse caso, foi colocado, por exemplo, das entregas. Sim, esse é o primeiro ponto que eu colocar. Nós temos as entregas, nós temos, acredito, 7, 8 aeronaves operacionais hoje, não mais do que isso. E o cronograma de entregas, ele é um cronograma que está colocado que nós receberíamos todas as 36 aeronaves até 2027. Só qual o problema? No cronograma colocado, em 2026 e 2027, nós receberíamos 11 aeronaves cada ano. Então, está um pouco fora da realidade. Muito provavelmente, o Brasil esse cronograma de 2027, para as 36 aeronaves, ele vai se prorrogar, possivelmente até vamos colocar 2030. É apenas uma suposição, tá? Apenas aqui fazendo uma suposição, onde eu mantenho um ritmo razoável, mas não um ritmo de 11 aeronaves ano, como está colocado no cronograma apresentado pela Força Aérea Brasileira. Eu vou ter uma entrada menor de aeronaves? Sim. Enquanto isso, eu já estou desativando as aeronaves AMX, eu estou desativando aeronaves F-5. Sim. Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, procurar, de alguma maneira, investir e antecipar o máximo possível a entrega dos aviões. Só que eu tenho uma outra saída importante. A aeronave Gripen, ela é um modelo, vamos dizer assim, que partiu de uma aeronave mais simples, que é o Gripen CD, nós chamamos de Gripen CD, que foi, digamos, a versão preliminar, assim como teve o Tucano, o Super Tucano, né? o Hornet, o Super Hornet,
nós podemos dizer que você tem um Gripen e um Super Gripen. É uma nova aeronave, outro modelo, assim como o Tucano, o Super Tucano são aeronaves, né, diferentes. Mas o que o Brasil poderia fazer? Ao invés de comprar aeronaves F-16, nós poderíamos negociar com a própria Suécia, que é o nosso parceiro, para que eles nos cedessem, ou por empréstimo ou por venda, uma quantidade talvez de 22, de 24, aviões Gripen CD, que são aeronaves mais simples, são aeronaves já utilizadas, já usadas. Qual a grande vantagem que eu teria nessa situação? Eu estaria operando o Gripen, uma versão mais simples, uma versão um pouco diferente. O custo de manutenção e o custo de adaptação e treinamento seriam mínimos. Seriam mínimos essa operação. E, enquanto isso, eu ia recebendo as novas aeronaves Gripen que eu tenho, que o Brasil pode estar recebendo. Enquanto isso, é basicamente tirar o avião da Suécia, né? Colocar o avião aqui no Brasil e encher o tanque. Né? E o avião já está praticamente pronto para operar. Eu vou ter muito mais rapidez para operar o Gripen, um custo muito menor para operar o Gripen. Ah, mas é um Gripen mais simples. Mas é um Gripen equivalente. O F-16 não é melhor que o Gripen CD. Não é melhor. Até porque, possivelmente, eu não vou conseguir encontrar o que nós chamamos plataformas com estruturas tão boas quanto o Gripen é uma aeronave de um país até então neutro, pacífico, que é a Suécia, que tem utilizado pouco. Ao contrário dos Estados Unidos, onde as aeronaves, né, são utilizadas ao máximo em conflitos. Então, são aeronaves que estão bastante já desgastadas, não só usadas, mas muito desgastadas. Né? Então, seria muito mais vantajoso para o Brasil fazer um acordo com a própria Saab, e esse acordo com a Saab eu trago aeronaves. Se o problema é o gap de entrega, eu poderia ter feito. Digo mais, já deveria ter feito isso. Né? Não é que poderia fazer agora. Isso não é algo que está colocado hoje. Já deveria ter negociado com a Suécia no início do contrato do próprio Gripen, que nós tivéssemos recebido lá atrás de alguma coisa em torno de 20 aeronaves, estamos colocando 24 aeronaves, lá atrás para o Brasil operando, enquanto você tem um processo, claro. Só que eu estou fazendo uma aeronave nossa, desenvolvendo uma tecnologia nossa, entrando em produção. Olha, para quem estuda indústria de defesa, essa frase que você mencionou, né, tá caro demais, vamos comprar o importado, o mais terrível lema ali, que as Forças Armadas vêm repetindo há muito tempo, né? A gente teve uma empresa chamada Bernardini ali na década falida ali na década faliu em 2003, mas até os anos 80 ela fabricava um tanque de guerra chamado MB3 Tamoio, que foi feito para o Exército Brasileiro, e era um blindado com um grau de nacionalização muito grande, enfim, era feito para os padrões do Exército, diferente do Osório, que é sempre mencionado, que era fabricado pela Ingesa, mas aí já era um produto para exportação, muito mais caro. Mas o Tamoio foi fabricado para o Exército Brasileiro, teve todo o desenvolvimento, fase de protótipo, tudo. Né? Acabou a Guerra Fria, os tanques usados europeus ficaram baratos, o Exército Brasileiro adquiriu Leopard 1A1 dos estoques da Bélgica, M60 dos estoques dos Estados Unidos, e o Tamoio, enfim, não foi para frente. E aí a gente poderia ter um blindado que não era tão sofisticado assim, tudo bem, mas que ia gerar capacitação para uma empresa nacional produzir, enfim, novos projetos, e hoje, provavelmente, a gente teria blindados nacionais melhores, né? Até porque os Leopard 1A1, enfim, vão ser aposentados, nunca foram usados, né? Então, tempos de paz são tempos de a gente equipar a nossa indústria de defesa. Isso não aconteceu. Os mísseis Darter, por exemplo, o Brasil, que são mísseis de curto alcance, né, que seriam utilizados pelo caças Gripen, foi desenvolvido em conjunto com a África do Sul, se fez todo o desenvolvimento, eles foram homologados, chegou na fase de produtar, ou seja, de fabricação mesmo desse míssil, foi autorizada essa fase, o míssil foi testado, já estava tudo certo. O que aconteceu? A FAB desistiu do projeto, disse que já tinha se tornado obsoleto o Darter, e comprou o Iris-T alemão. Tá? Isso acontece muito, isso acontece demais.
por conta da falta de um órgão que centralize as aquisições das Forças Armadas, né? Enfim, ao invés de cada força adquirir o seu meio, deveria haver um órgão que centralizasse essas aquisições, que planejasse essas aquisições, enfim, e a partir de uma estratégia, né? Enfim, bem definida, ao invés de ser cada força realizando suas compras. Porque o que faz com que a FAB queira comprar um caça usado agora, mesmo tendo o Gripen, né, sendo desenvolvido com tantos recursos nacionais, é porque enfim, os oficiais estão pensando ali na parte operacional. Eles querem que se tenha uma quantidade de caças tal, e se for Gripen não vai ter essa quantidade, então vamos comprar um caça usado. Ainda que vai ter que gastar dinheiro com a manutenção de um caça mais antigo, os armamentos que ele utiliza não são os mesmos que o Gripen utiliza, então o tipo de manutenção é diferente, eles não podem ser modernizados sem autorização da Lockheed, que é a empresa fabricante. Ou seja, uma série de problemas que vão ser realizados, que já tivemos esses problemas, quando adquiriu os Mirage 2000 também, como caça-tampão, foi aposentado logo, porque, enfim, era muito caro manter, já por conta da idade. Quando comprou caças F-5 da Jordânia para modernizar, junto com os que já estavam aqui modernizados, e os caças vieram em estado péssimo de conservação, e aí gastou muito dinheiro para se reconstruir os caças, para depois modernizá-los. Enfim, isso não faz sentido do ponto de vista estratégico, mas como não tem um órgão que coordene estrategicamente, né, formado por civis e por militares, como enfim, o DGA na França, que controla essas aquisições, você tem essa bagunça logística de cada força pensando no operacional, né? O militar que está decidindo isso, ele não está errado, ele está pensando ali no operacional. Eu preciso de tantos caças, então vou ter que adquirir esses aqui que estão mais baratos. Quem deveria controlar isso seria o Ministério da Defesa, ali com um órgão que centralizasse isso e dissesse: não, você vai comprar o Gripen, porque a gente gastou dinheiro para desenvolver o Gripen. O caça Gripen é muito melhor do que os caça F-16. No longo prazo, a gente consegue reduzir os custos se a gente produzir mais Gripens, se a gente adquirir mais Gripens. A gente consegue exportar o Gripen, inclusive, para a América do Sul, se a gente conseguir reduzir esses custos, e esses custos só vão ser reduzidos com uma maior escala de compras desse caça, então vai comprar o Gripen. Tá? O F-16 não pode utilizar, por exemplo, o Meteor, que foi que é um míssil de longo alcance comprado para os Gripen, né, um dos mais avançados do mundo, e foi comprado na Europa para equipar os Gripen, né? Foi comprado a partir dos europeus ali para equipar os Gripen, e o F-16 não pode utilizar os mísseis do estoque da FAB para isso, né? Também não vai poder utilizar o Iris-T, que foi comprado da Alemanha, né? Que foi comprado para os Gripen, e os F-16 não podem utilizar esse tipo de armamento. Então teria que se comprar outros tipos de armamentos para o F-16 especificamente. Tudo isso faz com que a questão de custos, né, para manter o caça de segunda mão, enfim, e depois vai se tornar também obsoleto e vai ter que ser trocado posteriormente, fique muito problemático. É melhor gastar esses recursos com a aquisição de Gripens, ainda que em menor escala. O programa é importante para o país, está sendo fabricado nacionalmente. A questão que alguns alegam de rapidez na aquisição, né, já que a MX e os F-5 já estão para se aposentar, ela não faz sentido, porque mesmo caças de segunda mão demoram para ser entregues, como foi o caso dos Mirage. A Argentina, por exemplo, só vai receber esses 24 caças que ela comprou lá da Dinamarca depois do Brasil já ter os 36 Gripen, né, os últimos que ela for receber, o Brasil já vai ter os 36 Gripens fabricados aqui na Embraer. Isso, então, correto se houvesse um sentido estratégico, se o Ministério da Defesa quer dar um sentido estratégico, a primeira aquisição, a criação de um órgão centralizado, que centralize essas aquisições de forma estratégica e que promova a compra de meios cujo a BID brasileira, né, a Base Ministério da Defesa brasileira, tenha participado. Então, seria a aquisição de mais caças Gripen, ainda que em menor quantidade. Como eu falei, o militar operacional, ele está pensando na quantidade, ele está pensando em manter as suas unidades funcionando, ok? Mas é necessário um órgão de Estado que diga, não, que diga, por sentido estratégico, a gente vai adquirir
mas caças Whippet vai ser relevante em uma série de outras questões, porque, claro, o militar que está na operação ele não vai pensar em exportações, ele vai pensar nessas séries de conceitos. Então, é necessário que o MD vetasse essa agenda da Chute 16 e obrigasse a adquirir os caças Whippet ainda pela menor quantidade. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua falando sobre a possibilidade de compra de caças usados F-16 pelo Brasil. Um instante só, não saia daí. Alguns alegam que a gente gasta mal, que o nosso orçamento, por exemplo, é o maior da América Latina e que a gente tem um orçamento próximo ao do Estado de Israel e não temos os mesmos recursos, os mesmos equipamentos que eles têm. O senhor acha que a gente gasta mal? Por exemplo, acabamos de comprar um blindado italiano Centauro 2 que está parado num porto na Alemanha porque não tinha um documento, até se especula que possa ser alguma coisa de embargo. Cada força faz a sua compra, cada força tem o seu tipo de armamento, de munição, de avião, e acaba que a gente não tem uma gestão centralizada. Não seria o caso de rever o nosso Plano Nacional de Defesa? Ótima pergunta, Edmund. Quando eu coloco o Brasil sobre defesa, eu coloco 2 pontos. O Brasil gasta muito pouco e diminuiu o gasto, que já era pouco, nós diminuímos. Vou voltar um pouco no volume, depois não vou fugir da resposta, muito pelo contrário. Para termos ideia, o Brasil gastava de 1,4 a 1,5. Desse 1,4 a 1,5, para investimento em torno de 0,8. Desculpa, de 8%. Quer dizer, do total que o Brasil gastou em defesa nas 2 primeiras décadas, em média, ele gastou mais ou menos 8%, não chegou a 9%, 8% em média, em investimento. Por que esse gasto? O custeio é muito alto. Como? O custeio é muito alto. Manutenção da tropa. Pessoal e custeio, principalmente porque você tem que manter. E na hora que eu vou olhar a tropa brasileira, na hora que eu vou olhar a tropa brasileira, apesar do gasto de pessoal ser um gasto elevado, que precisaria ser, na minha opinião, muito mais, como é que eu vou colocar assim, muito mais otimizado esse gasto. Nós deveríamos, as tropas estarem talvez melhor distribuídas pelo Brasil, estarem mais profissionalizadas, com certeza. Mas essa redistribuição de tropas pelo Brasil, essa maior profissionalização, que poderia até reduzir um pouquinho do contingente, não muito, acredito que seria uma redução marginal, ela provavelmente demandaria mais gastos do que redução. Porque imagina eu ter que deslocar determinada brigada, com os quartéis, com as estruturas todas, de uma região, por exemplo, do Rio de Janeiro, e transferir para uma região da Amazônia. Eu tenho um custo muito alto. Eu profissionalizar um soldado para que ele seja mais preparado, mais capacitado, eu vou ter um custeio. Ele vai ter que atirar pelo menos 2 vezes por semana. Lá um soldado de infantaria vai ter que estar 2, 3 vezes por semana no estande de tiro atirando. Isso eu vou ter um gasto de custeio. Eu possivelmente vou ter que pagar um pouco mais. Então, a otimização, sempre ela é colocada, isso eu tenho medo, como se fosse a empresa para se tornar eficiente, ela precisa enxugar. Mas para enxugar o quê? Cortar apenas. Isso eu levo problemas. Nas Forças Armadas também, um corte único e exclusivamente, cortar, pensando que eu vou fazer uma redução, pode ser até que se tenha uma redução a médio prazo, a longo prazo, mas para isso, do outro lado, eu vou ter um gasto maior de custeio para operar, para treinar, para fazer. Então, eu não vejo tanto essa relação. Claro que ela, na minha opinião, precisaria ser otimizada. Eu estou falando da relação pessoal e investimento. E o que acontece com o investimento? É o que sobra. Eu pago o salário, eu faço um custeio mínimo, eu pago
né, os soldos, as aposentadorias, faço um custeio, o que sobra é visto. O ajuste é feito. Quando eu tenho inclusive um dos trabalhos que isso é visto, né, de uma maneira clara, isto é, num período em que eu tenho um aumento do PIB e eu tenho uma sobra, o recurso que vai para investimento ele cresce mais que proporcionalmente, chegou a atingir 15% do total do volume. Num período em que o PIB cai, sobra menos e o recurso para investimento cai mais que proporcionalmente. Então, o investimento não só no Brasil, ele é baixo na área de defesa, como ele é volátil, ele é irregular ao longo do tempo, o que é péssimo. Imagine uma empresa, né, se coloca no lugar de uma empresa, de um investimento, ou mesmo de um instituto científico e tecnológico, que vai fazer pesquisa para as Forças Armadas, que eu tenho um orçamento que ele não só é baixo, mas ele é irregular ao longo do tempo. Então, isso prejudica muitíssimo as Forças Armadas, não só por ser baixo, além de prejudicar também o fato dele ser volátil. Né? Então, quando eu olho o orçamento total da defesa, ele é relativamente linear. Mas na hora que eu olho o investimento, você tem uma volatilidade altíssima. Voltando para o outro lado, além disso, cada força armada, cada força define o que ela quer. Eu praticamente não tenho, eu tenho uma distribuição, eu não tenho uma lógica única na área de defesa. E é claro, se eu não tenho uma estrutura única na área de defesa, qual o problema que eu tenho? Cada força vai procurar atender às suas necessidades. Poxa, eu estou num país, o mundo está em conflito, eu quero atender a minha necessidade. Então, eu não julgo o almirante, o general, o brigadeiro, de procurar, numa situação extremamente complicada, de ele procurar uma relação custo-benefício, talvez um melhor equipamento eu posso comprar na Itália, ou eu não estou com recurso, vou comprar um avião usado de outro país, dentro dessa lógica. Então, qual o problema que eu tenho nesse sentido? Eu tenho uma fragmentação nos pontos. Uma fragmentação ao ponto de que cada força tem um fuzil diferente. Eu não consigo unificar, eu não consigo ter um projeto único. E um projeto que possa atender pouquíssimos projetos. Um dos projetos que tivemos foi a compra de helicópteros dentro da Estratégia Nacional de Defesa, que era o programa HXBR, onde você demandou, a Força Aérea queria uma quantidade de helicópteros, a Marinha queria uma quantidade de helicópteros, o Exército. Houve uma discussão discutindo qual era o modelo mais adequado e que esse modelo pudesse ser produzido no Brasil com transferências de tecnologia no Brasil. É claro que adaptado. O helicóptero, da Força Aérea com determinadas características, o helicóptero da Marinha com capacidade, inclusive, de lançar mísseis antinavio, e você fez uma otimização permitindo o quê? Que essas aeronaves pudessem ser produzidas, ou pelo menos uma etapa final de montagem feita no Brasil, em Itajubá, com transferência de tecnologia, com participação de brasileiros, com participação de empresas brasileiras neste processo. Então, o Brasil gasta pouco, resumindo a tua pergunta, o Brasil gasta pouco e o Brasil gasta mal em defesa. Nós precisamos ter uma estrutura unificada, nós não temos uma estrutura unificada de compra. Isso é central. Alguém que pense, olha, qual que é a demanda do Exército, qual que é a demanda da Força Aérea, o que eu posso disso daqui ser comum? Não posso. E dentro disso, como é que eu faço essa aquisição? Como é que eu negocio com a indústria? Como é que eu consigo fortalecer a base industrial de defesa a partir das minhas necessidades? Inclusive, aproveitar, dado que o Brasil é um país que nós consideramos pacífico, um país que está numa situação que não há conflitos com nenhum outro país, vamos aproveitar essa oportunidade onde talvez eu possa adquirir um pouco menos, onde eu talvez possa adquirir um equipamento que seja secundário, mas que permita eu avançar na capacitação tecnológica, avançar no desenvolvimento e na produção nacional.
Pergunta: esses aviões incomodato versão C e D serviriam para esse tampão do Brasil mediante aí a aposentadoria dos AMX e dos F5? Segunda pergunta: é possível que o Exército Brasileiro esteja apenas fazendo firula para pressionar os suecos a nos atender mais rapidamente? Respondendo primeiro essa última pergunta, eu quero acreditar que sim, né? Gostaria muito que isso fosse verdade. Gostaria muito que fosse uma questão de negociar, de dizer, por que está caro, né? Foi o que as Forças Armadas disseram. Eu quero muito acreditar que seja nesse sentido, né? De que, olha, está muito caro, então a gente vai comprar de 16 usados, e aí eles sejam obrigados a negociar de uma forma melhor para as Forças Armadas brasileiras, seja no preço ou na aquisição do KC-390, que é o nosso principal produto de defesa, da nossa base principal de defesa, né, em questões de tecnologia, né, tipo de desenvolvimento tecnológico ali que foi empregado, é o nosso principal produto de defesa que a gente tem para exportação, digamos assim. E seria interessante que a Suécia adquirisse ele para a gente adquirir mais Gripen, né? Então, se foi por conta disso, ou se foi porque quer mais tecnologia da Saab, né? Já que a vantagem de ter Gripens, né? Entre um dos motivos, né, que fez com que o Brasil escolhesse o Gripen foi o fato da Suécia ser um país neutro, então isso seria um sinal de autonomia maior, isso seria importante para a nossa indústria. Ela já não é mais um exército neutro, a Suécia vai entrar na OTAN, então tem uma desvantagem em relação ao período que a gente assinou o contrato, né? Então, assim, acho que tem que ser renegociado, de fato, e quero acreditar que o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, tenham esse objetivo de endurecer o jogo com a Suécia para conseguir, assim, melhores condições nessa negociação. Que pode ser até... A Suécia faz muito essa questão da entrega de caças C e B por leasing, por exemplo, empréstimo, né? Empresta os Gripen para países e, enfim, ao invés de vender, faz esse leasing, né? esse empréstimo. Seria interessante o Brasil como um caça-tampão, então, né? Então vocês enviam o C e B aqui para a gente fica utilizando enquanto isso. É uma possibilidade, enfim, acho que toda a energia deveria estar concentrada na aquisição de mais Gripen E e F, e aí pode-se apertar o cronograma de aquisição para a fabricação da Embraer e a gente ter essas unidades mais rápido. Acho que seria melhor investir nisso. Mas se quiser um caça-tampão e puder ser o Gripen C e D, talvez queira da Austrália, existe oferta desses caças no mundo, porque, por exemplo, a África do Sul enterrou o delas, né? Enterrou parte dos Gripen C e D que ela possui, estocou eles para mantê-los, enfim, sem degradação, né? Para que eles não degradem tão rápido, porque não está conseguindo suprir, né, financeiramente as suas Forças Armadas. Então o Brasil poderia buscar a aquisição, por exemplo, desses Gripen C e D da África do Sul, se fosse para adquirir um caça usado, né, já que... Então, talvez a ideia de se afastar de um modelo sueco, como C&D, como tampão, tenha talvez o sentido de melhorar uma negociação para a futura aquisição dos Gripen EF, né? Espero que seja essa a intenção, então, das Forças Armadas. Não sei se ela oferecer para a Ucrânia tem ali algum impacto, né? Porque ali se entende, enfim, que uma guerra, os países europeus estão envolvidos, a OTAN e tudo mais, e aí ela pode fazer isso, se ela quiser, enfim, isso é compreendido como algo que é do jogo. Mas se for esse sentido do exército, da Força Aérea Brasileira, querer endurecer o jogo para conseguir esse tipo de vantagem, seja a entrega de caça C&D como tampão, seja melhores condições para adquirir o EF, aí sim, aí essa negociação do F-16, se for uma dissimulação, né, tem sentido e seria positivo. O que não pode é adquirir os F-16 no final das contas, né? Isso seria já negativo para as Forças Armadas. Estariam os militares brasileiros tentando colocar uma pressão na Suécia para melhorar o nosso negócio? Olha, essa é uma hipótese bastante válida, né? Essa é uma hipótese, espero que seja essa hipótese, que seja apenas uma maneira de pressionar, né, que essa lógica de colocar um avião
aquisição do avião F-16, aventar essa possibilidade, seja uma maneira de nós pressionarmos os suecos por, não apenas no sentido de, com relação aos caças que eram da República Tcheca para a Ucrânia, que acho que tem outros fatores colocados, mas outros fatores, por exemplo, a aquisição de um novo lote de aviões Gripen, que é necessário. Né? Então, uma maneira de você negociar melhor o novo lote. Ou mesmo de um adendo que pudesse acrescer o lote atual, que seria algo muito mais rápido, não seria fazer uma nova encomenda, eu apenas faria um adendo acrescendo em até 25% do valor, que daria alguma coisa de 12 a 15 aeronaves, mais ou menos, além das 36 que nós já adquirimos. Seria uma maneira, ou até mesmo alguns colocam que seria uma maneira de pressionar a Suécia para que adquirissem também o nosso avião de transporte da C-390. Seja de que maneira for, é importante se colocar que o Brasil tem um comprometimento muito grande com a Suécia e com o desenvolvimento. Além do que foi colocado, eu acredito que nós temos um questionamento da FAB, eu acredito que ninguém me passou, eu estou fazendo essas hipóteses. Nós temos duas preocupações. Uma preocupação é a entrega, isto é, a entrega tem um gap entre as aeronaves Gripen que estão se entrando em operação vis-à-vis os aviões F-5 e a NX que estão sendo desativados. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que nós estamos verificando. Mas existe também uma preocupação da Força Aérea Brasileira com o próprio programa Gripen na Suécia. Né? Existiu recentemente uma carta do ex-ministro da Defesa sueco, ficou por um bom tempo, do governo anterior, do governo social-democrata, uma carta pública dele questionando o governo atual da Suécia para que pudessem dar mais atenção, mais recursos, mais incentivos ao próprio programa Gripen. Mas qual o ponto-chave? Eu acredito que esse ao invés do Brasil buscar se descomprometer e se afastar do projeto Gripen, como se indica, né, ao comprar um programa F-16, ao não procurar um segundo lote, de alguma maneira eu estou digamos, diminuindo a minha participação no projeto Gripen, seria um momento para a gente fazer exatamente o oposto, isto é, avançar ainda mais no projeto Gripen, adquirir um segundo lote e nesse segundo lote do projeto Gripen, do programa Gripen, colocar em ações, colocar quais elementos nós precisaríamos. Uma parcela dessa aquisição, ela fosse comprometida com o processo de transferência de tecnologia daquilo que nós não temos ainda. Para que o projeto Gripen, o que a Força Aérea Brasileira precisa, o que as empresas aéreas brasileiras precisam para que o programa Gripen seja um programa cada vez mais brasileiro, seja um programa cada vez mais sob domínio nacional. E aí, se a Suécia resolver continuar ou não com o programa Gripen, o Gripen é nosso. Ele já é grande parte nosso, desde a fase final de desenvolvimento. Agora na etapa produtiva. Então vamos aprofundar para que ele seja um projeto nosso. Se a Suécia amanhã resolver, de alguma maneira, digamos... descontinuar? Sair antes do projeto Gripen, ou não investir tanto no projeto Gripen, olha, esse avião também é nosso. E eu vou desenvolver aqui, ó, se eu quiser fazer o terceiro lote, não vai ser nem mais, já nem contrato mais essa área, eu vou contratar a Embraer, fazer diretamente. Eu tenho controle aqui. Os fornecedores são estrangeiros, né? Fornecedor de motor, em vez de mandar motor para a Suécia, só manda para o Brasil. E eu acredito que há necessidade de um aprofundamento do projeto muito bem sucedido. E uma alternativa a isso, eu comprometo com o processo de transferência de tecnologia. Mesmo que fosse que o Brasil tivesse recursos sobrando e tivesse autorização
para comprar um F-35, belíssima aeronave, uma aeronave sofisticada, mas quanto de tecnologia nossa teria naquela aeronave? Ou quanto tem de tecnologia nossa no F-16? Praticamente nada. Enquanto o Gripen é uma aeronave, não só uma aeronave sueca, mas também uma aeronave verde e amarela. O Brasil lutou muito, são pouquíssimos países que chegaram a esse patamar. É fácil falar? Claro que não, obviamente estar aqui no lado de um professor falando é muito mais fácil do que quem está operando, das empresas, principalmente do governo. Existem as limitações, existem os acordos geopolíticos, mas o custo desse rompimento, desse divórcio do Gripen, seria muito comprometedor para a Força Aérea Brasileira e para o desenvolvimento tecnológico da nossa indústria. Legal, professor. Muito obrigado mais uma vez pela participação. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDICT deve acessar a nossa página na internet que está aí para você neste momento na tela. O programa Brasil Consciência, todos os episódios já produzidos, também está disponível no canal da TVT e no próprio canal do programa no YouTube. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente.